Olá, está no ar o programa Corações e Mentes. O programa Corações e Mentes é do Núcleo de Psiquiatria do Sindicato Médico do Rio Grande do Sul. A ideia desse programa é abrir um espaço para aprofundar as necessárias questões da saúde mental. E a gente tem uma ilusão achando que quem atende saúde mental são os especialistas de saúde mental. É o que menos atende, né? E eu vou trazer hoje aqui um convidado especial, um colega nosso, que trabalha com atenção primária. E, na verdade, eu vou perguntar para ele se é verdade, mas vamos ver. A saúde mental começa na atenção primária, doutor Alexandre Silveira, médico de atenção primária saúde. Esse é o termo correto? É isso aí, eu sou especialista em saúde da família, né? Sou formado na URGS e fiz especialização em saúde da família pela UNASUS e UXPA, aqui de Porto Alegre, né? E trabalho em atenção primária inicialmente em Charqueadas, que foi um dos primeiros municípios do estado que teve cobertura 100%. Mas não te soltaram ainda? Tu continua preso? Exatamente, consegui escapar de Charqueadas, fugir de Charqueadas e vim para Canoas. E aí fiz concurso em Canoas e trabalho, na verdade, em Canoas já há 20 anos. Né? E especificamente, e praticamente todos os 20 anos na mesma unidade, inclusive. Né? Então, o que depois a gente pode conversar sobre longitudinalidade, vínculo, é uma coisa que eu exerço, né? Que eu exerço no meu dia a dia. É muito raro na medicina de hoje, né? Não é muito fácil. E quando tu falou isso, até me deu um calafrio. Claro. Porque é o seguinte, o que a gente tem visto, né? E tu que é diretor aqui do Sindicato Médico, né, do Simers, esses dias até usei um termo, que às vezes eu falo umas coisas que tipo, até eu fico meio estranho. Eu chamei os médicos atuais de diaristas, porque cada dia eles estão num lugar e não tem vínculo nenhum. Claro. Não mantém vínculo, né? E tu estava falando que isso é muito importante, o vínculo com o serviço, com o fluxo do serviço. Entender o fluxo, né? E com os pacientes, né? Então, quer dizer, as pessoas já te conhecem. A atenção primária, ela possibilita a longitudinalidade do acompanhamento, que é acompanhar o paciente em todas as suas fases da vida, né? Quando o paciente é criança ou adolescente, depois ele é o adulto jovem, né? E assim por diante, né? E principalmente esse vínculo gerando confiança e que vai possibilitar que tu consiga abordar, muitas vezes agora em específico a doença mental, né? Que é o nosso tema principal aqui, com mais, entre aspas, facilidade, né? Eu costumo dizer que esse tempo trabalhado numa unidade, vamos pensar assim, numa única unidade, embora a gente consiga criar vínculo de acordo com a nossa atuação e a nossa experiência, às vezes rapidamente em outros locais também, né? Eu tenho essa facilidade, talvez por isso que trabalho nisso aí, né? Mas ela possibilita a longitudinalidade, ela faz com que a gente consiga abordar esses problemas com mais facilidade, a gente conhece o local, o ambiente, o município, a gestão. Né? A tua unidade é uma... É uma estratégia de saúde da família, uma ESF. Tá, né? Vocês atendem qual a faixa etária? Toda a população. Toda a população. Isso. A minha unidade em específico, que é a São Luís de Canoas, que fica bem do lado da estação São Luís Ubra, né? Ela tem uma comunidade relativamente, vamos pensar assim, um pouco mais isolada do centro, porque tem uma área que não é habitada, e depois tem o bairro São Luís, né? Que é perto ali do bairro São José, que é perto do Hospital da Ubra. Sim, do HU. Tem 4.500 habitantes. Que né? tu és responsável pela... Somos dois. Até uma área que nós não estamos... A minha área, ela não ultrapassa o limite de habitantes que é preconizado pela estratégia
de saúde da família, né? Agora até me deu um branco, mas se não me engano é 3.000 e alguma coisa. Mas é uma... a minha não mas ultrapassa. Mas é o preconizado, É o preconizado. Não, nós estamos dentro. Isso, né? mas e em termos de saúde mental, o que tu nota, que na verdade tu vê, tu sente, né, que hoje, né, nos dias de hoje, pós-enchente, né, que Canoas foi uma cidade que sofreu muito, não é? O meu bairro inundou. Exatamente, quer dizer, e tu sabes que o estresse pós-traumático, na verdade, ele vai eclodir para valer ano que vem. É possível. É o que é descrito, né? Mas foi um trauma, Sim. né? Sim. E além disso, que é uma coisa, um fato que não era esperado, né? Não deveria. O que tu detecta de sinais e sintomas de saúde mental? Tu queres dizer na população que tu atendo? Isso, mais vejo. Exatamente. Eu tenho a impressão que na minha população é a depressão mesmo. Depressão. Pois a ansiedade, não há dúvida, né? Tem muito transtorno bipolar também, mas vamos por depressão talvez como o principal, né? Ou talvez o que demande mais. Eu diria que talvez depressão e ansiedade estão no mesmo nível de frequência, né, de procura. Né? Mas isso confirma os dados bem atuais agora do Ministério da Saúde, que mostra ali as estatísticas do aumento da ansiedade, colocando o Brasil hoje como o país mais ansioso do mundo. Olha. E às vezes até nós que trabalhamos com a área de saúde mental, dissemos que ansiedade todo mundo está, que a diferença é a intensidade. Repercussão. Né? Assim, por exemplo, o burnout, né? E aí é um fato que entre nós médicos, nós mesmos somos vítimas disso, devido à carga de trabalho, né? Então é ansiedade, depressão, alcoolismo. Aí eu estou te perguntando. Sim. Alcoolismo e outras... Drogadição. Vamos dizer assim, a fotografia. Mas eu ainda acho que, até conhecendo a população ali, eu acho que a gente tem mais deprimidos do que... Eu não sei se tu viste... A estatística que tu está me apresentando, né, coloca então a depressão à frente do alcoolismo ou no mesmo nível? Peraí, eu vou tentar botar na ordem. Sim. É ansiedade em primeiro lugar, disparado, depressão, o alcoolismo está à frente da depressão. O alcoolismo dobrou na última década por dois fatos. O alcoolismo e a drogadição. As enchentes e o Covid, com aquele negócio do fique em casa, te lembra? Então nós fazíamos visitas domiciliares e os pacientes diziam assim: doutor, pelo amor de Deus, mande abrir os bares. Porque antes a gente bebia enquanto o bar estava aberto, agora a gente bebe 24 horas por dia, porque a gente só fica em casa e manda buscar. Nossa Senhora. Né? Então realmente houve um aumento, né, bem significativo, né? Claro que muda por regiões, mas assim chamou a atenção do alcoolismo, porque é engraçado, né, Alexandre? O pessoal fala muito em drogas ilícitas, mas eu estou para te dizer que o álcool, que é uma droga lícita, legal, e os tranquilizantes, os benzodiazepínicos, trazem um dano importantíssimo. E pouca procura, né? Falaste na procura, né? A gente não tem tanta procura para tratamento. Sim, mas para receita azul tem muita.
Tem, exatamente. Tem bastante gente que solicita, né? Mas o alcoolismo, assim como é uma coisa que a gente precisa usar os recursos da unidade, né? A gente tem os agentes comunitários de saúde que fazem uma interface entre o médico e a população, e a gente obtém a partir deles essas informações, né? Então, assim, tem um paciente que está com problema, conta a história da família pra gente, a gente abre as portas, né, da unidade, é uma obrigação, né, digamos assim, nossa, de acolher, né, as queixas, e a gente coloca à disposição. Pois é, e as queixas físicas, assim, dentro desse escopo, quais são as queixas? Porque normalmente eles não vão lá dizer que estão deprimidos. Claro. Quais são as queixas? A gente pega assim, pacientes com dor de cabeça, com dor no corpo, diarreias, mal-estar, é uma queixa bastante comum, assim, né? E conversando, né? Fazendo uma anamnese bem feita, a gente precisa tentar diferenciar o que é queixa psicossomática do que é uma patologia realmente, né? E aí entra aquela coisa, assim, da responsabilidade do médico, né? Porque tu pedir exames é uma defesa para o médico, né? É uma tranquilização para o paciente, mas tu não pode também medicalizar tudo, né? É importante a gente tentar buscar o quanto antes. Sem pressa, né? Dando abertura para o retorno, eu procuro não ter... porque é importante, assim, a gente, ao longo do tempo, embora a gente saiba que existem muitas queixas psicossomáticas, tu cria um vínculo quando tu valoriza a queixa do paciente. Então, assim, em primeiro lugar, acolher, valorizar e investigar, né? Mas colocando sempre essa possibilidade, né, no horizonte, né? Mas eu sou psiquiatra, mas eu claro, trabalhei em hospital psiquiátrico, em unidades psiquiátricas, mas agora, ultimamente, em hospitais gerais. E às vezes eu dizia o seguinte, os alcoolistas, eles não estão internados aqui na psiquiatria. Sabe onde que eles estão internados? Na clínica. Por 2 patologias que são causadas pelo álcool, que são as mais comuns, que é a hipertensão arterial sistêmica e o diabetes. E também os distúrbios gástricos e intestinais, úlcera, varizes de esôfago. Sim. Agora, tu tinha falado antes dos exames. Eu acho que para vincular, por exemplo, uma coisa é a seguinte, essa discussão foi interessante. Nós estávamos conversando com o pessoal ali do Clínicas, eles falando que faziam tamponamento das varizes de esôfago e tal, e aí eles internavam o paciente, faziam o tamponamento, tá resolvido. Um mês depois voltava o mesmo paciente com o mesmo problema. Aí conversa vai, conversa vem. Aí um dia eu disse para eles, assim, fiz um brainstorm, vocês já pediram gama GT para esses pacientes? Então eles pediam TGO, TGP, amilase, lipase, quer dizer, então via fígado, via pâncreas, mas gama GT, que era o nível alcoólico... Rastrear eu faço bastante isso aí, os pacientes. Eu sempre procuro rastrear. As hepatites me preocupam, né? A gama GT eu acho importante também, para justamente a gente tentar rastrear aqueles que não se abrem direto, né? E tu tentar identificar os que estão correndo esse risco, né? E as hepatites, as esteatoses e cirroses, e de origem alcoólica, né? Com certeza. Então, quer dizer, é uma coisa assim que a atenção primária, a medicina da família, ela tem que ter esse olhar, né? Porque ela é uma questão preventiva, né? Claro. A gente tem essa vantagem, como eu te falei, da longitudinalidade, o tempo, né, que a gente está na unidade, a gente acaba conhecendo as pessoas, né? Então, e as informações chegam, né, via agentes de saúde, via parentes, via vizinhos, porque a gente atende todos, né? Então, chega a nós as informações. A gente acaba descobrindo, né? Como é que é? A pauleira foi grande lá. Né? Chega todos os dias embriagado, agride os familiares, e também tem esse aspecto, né? Sim. Né? Da agressão. E a evolução da patologia, os surtos,
né, as agitações psicomotoras, né, que se a gente pudesse ter prevenido, nós poderíamos, ultimamente, está ficando assim uma coisa já muito grave e comum, crimes familiares, né? Mata filho, mata... Motivados pelo uso de substâncias. Isso, né? De álcool, né? Então é o seguinte, e às vezes assim, são pacientes que têm muita comorbidade, né? Raramente a pessoa tem uma única patologia. Elas são associadas, né? Então eu acho que aí que vocês entram para detectar e intervir. E como é que vocês fazem essa intervenção? Olha, eu vou te dizer que essa proximidade, né, e a confiança que se tem, né, que se cria ao longo do tempo, ela faz com que tu consiga, né, chamar o paciente vem com mais confiança, o familiar detecta os problemas mais precocemente também, muitas vezes antes da gente, já vem trazendo a demanda também. A gente organiza o atendimento, né? O agente de saúde faz a busca ativa desse paciente. Ele através das visitas domiciliares. Visita domiciliar, claro. O paciente que não quer vir nunca, a gente um dia faz uma visita, né? Então a gente tem um horário, as equipes têm um horário semanal para busca ativa e para visitas domiciliares. Não, então chega lá, o paciente está embriagado, passa o dia inteiro bebendo. Muito comum, bebendo, fumando. Chega lá e vê ele no seu habitat natural. Sim, fumando a sua cannabis, né? Um termo que eu gostaria que tu, como especialista, nos explicasse, porque esse programa é do Sindicato Médico, mas não são só os médicos que nos ouvem, nos veem, na população em geral também. Como é que tu explica o que é esse vínculo longitudinal com o paciente que detecta precocemente o adoecimento? O que é o vínculo longitudinal? Justamente o acompanhamento, né, ao longo do tempo, né, da família, do paciente, né? Conhecer o território, né? Então isso tudo faz parte, né, se interliga, né? Na verdade, a longitudinalidade é o tempo, né? Tu conseguir atender o mesmo paciente por um período longo, né? Então tu consegue observar as mudanças de humor, as mudanças de comportamento, o cuidado pessoal, né? O que a gente chama do deterioro, né? A capacidade para o trabalho. Isso não, e a deterioração física. Claro, porque a doença mental, o alcoolismo, a drogadição, ela demole, ela desmancha o paciente. E ela causa doenças, como a gente estava vendo, hipertensão, claro. Diabetes. As comorbidades. Né? Exato. E as complicações. E tu vê assim, aquela pessoa que era... bem cuidada, ela fica, não quer mais, não tem motivação, desleixo. Claro. A gente consegue observar essas diferenças, né? Então isso é uma vantagem. Não é tudo, né? Mas é uma ferramenta que se tem, né? Seria muito mais importante, comentei há pouco, as capacitações qualificadas das equipes de estratégia de saúde da família, né? Então, assim, isso é uma coisa que toda vez que eu me encontro com gestores, eu digo assim, gente, não começaram ainda a fazer o matriciamento, as capacitações, né? Tu podia explicar para o nosso público, quando tu fala essas palavras técnicas, né? O que é o matriciamento? O matriciamento é tu ter uma equipe especializada, né? Então, uma equipe de psiquiatras, uma equipe de psicólogos, as equipes do CAPS. Vocês têm? Existem nos CAPS. Em Canoas existem nos CAPS. Alguns Na maioria dos CAPS não tem equipe completa, né? A maioria realmente, né? Não tem equipe completa. Existe uma limitação de vagas, né? Então, quer dizer, uma equipe pequena não consegue dar a cobertura adequada. Nem em Porto Alegre também não tem. A gente tem colegas que trabalham em Porto Alegre que também reclamam da demora nos atendimentos, né? Mas o matriciamento é isso aí, é discutir casos, né? Ajustar tratamentos, apresentar os tratamentos que a gente tem, os pacientes que a gente tem, né?
E então isso se pode fazer em horários de reunião de equipe, né? Que a gente tem também um horário reservado. Nós agora temos pouco tempo, são 2 horas. A maioria está sendo assim também, né? Que se para fazer reunião de equipe. Como é que é possível você usar uma palavra que agora está muito em voga, que é o acolhimento, ou seja, acolher esse paciente de forma efetiva e quando, na maioria das vezes, ele chega fragilizado e vulnerável. E, na maioria das vezes, ele se nega a pedir ajuda, principalmente o paciente masculino, né? As mulheres, elas já procuram mais, mas o paciente masculino ele tem uma resistência muito grande, né? Claro. Vamos lá, eu acho que de certo modo isso está mudando. A gente observa no comportamento assim que se vê, né? Mais homens nas unidades do que antigamente, né? Antigamente, né? Considerando que eu já eu trabalho, né, 30 anos e 20 anos ali em Canoas, né? Mas eu observo uma certa mudança, né? Se vê assim um cuidado maior dos homens do que era há tempos atrás, né? Mas o acolhimento todo paciente que chega na unidade, ele vai entrar na unidade. Ele não vai ficar só lá na fila de espera. Então ele vai entrar, ele vai falar a sua demanda, pelo menos a sua demanda principal, né? Infelizmente, somente por técnicos, isso ainda é feito basicamente somente por técnicos nas unidades que eu conheço, né? Mas os técnicos acolhem essa queixa e vão decidir se esse paciente vai ser atendido no mesmo dia ou nos próximos dias, ou pode usar uma agenda um pouquinho mais demorada, de 10 dias, 12 dias, se ela está disponível. Isso, e quando ocorrem fatos graves, por exemplo, tentativa de suicídio. Não há dúvida que aí acende um alerta, né, na unidade, né? Então a gente diz que tem algumas coisas que são prioridade, as gestantes são prioridades para nós, né? Mas assim, problemas mais graves, eles são atendidos no mesmo dia, pelo menos eles são discutidos os casos, os técnicos chamam a gente, quando não tem vaga para consulta, o que é muito comum, a gente acaba atendendo o paciente no ambulatório, onde está sendo feito esse acolhimento, e a gente já dá uma orientação inicial, né? Tu falou em gestantes, né? Eu trabalhei desde 2012 até 2020 na unidade de internação psiquiátrica do Hospital Universitário de Canoas. E nós tínhamos um número muito grande de gestantes usuárias de crack. E também tinha uma outra unidade aqui no Hospital Santa Ana, que na época não era o Hospital Santa Ana, era uma unidade que o Mãe de Deus alugava do Hospital Espírita, que foi o embrião do Santa Ana. Só mulheres usuárias de droga e a maioria delas grávidas. Eu disse que no HU, no Hospital Universitário de Canoas, eu fiquei de 2012 a 2020. Em 8 anos eu fui pai era uma média assim grande de crianças. E essas mães eram usuárias pesadas. É catastrófico, né? Pois é. E aí, como é que vocês trabalham isso? Porque elas negam, né? As avós é que entregam, A né? gente consegue... às vezes, com uma observação mais atenta, se consegue identificar, né? Existe os pré-natais de alto risco à disposição, que a gente precisa fazer esses encaminhamentos, né? É preciso referenciar esses pacientes, então a gente precisa entrar em contato com os CAPs e buscar auxílio mesmo, né? Porque evidentemente que o médico da família, o médico da atenção primária, tem coisas que ele não pode manejar, né? Então, um paciente em surto, um paciente em agitação muito grande, uma síndrome de abstinência. Alexandre, nem era surto, elas usavam... Não, chegavam assim, bem lá. Tranquilas. Não, né? Evidente. E o problema maior era com os bebês. Porque o que aconteceu? Nós começamos a observar, e até chamou a atenção, que foi aqui no Presidente Vargas. E o crack anda junto com as doenças sexualmente transmissíveis, né? Ainda tem isso. Mas olha bem, as crianças nasciam e daqui umas horas pós-nascimento, e primeiro aquelas placentas escuras, pretas, né? Que é uso de tabaco e outras. Mas o que era pior,
os bebezinhos. Entrava em abstinência. Entrava em É uma abstinência. preocupação que tem que ter. Te lembra? E aí foi criado um protocolo, né, que a gente não sabia, ignorava, né? Aí a gente foi pesquisando e se deu conta que era o uso continuado Claro. e pesado. Nós tentamos identificar isso na comunidade, né, não há dúvida, né, e tentamos orientar e referenciar adequadamente, né. É uma pena que o apoio especializado, né, é uma carência grande assim nos municípios hoje em dia, né. É uma cobrança que o Simers precisa fazer, né, e faz, né, constantemente, né. E a gente tem grupos, né, grupos de médicos que tem RTs, tem gestores junto, e a gente precisa, né, participar da vida política, né, do município para poder cobrar, né. Então a gente participa dos conselhos municipais. Hoje eu participo do Conselho Municipal de Saúde de Canoas e levo essas demandas, né, alerto sobre essas questões, mas está bem complicado. Nós estamos numa fase bem eu complicada acho que Canoas é uma situação muito peculiar, né? Sui generis, é um problema por hora, eu acho, em Canoas. E ainda, além de tudo, a questão da enchente, né, para completar. Agravou mais. Agravou mais, quer dizer, mas ela é muita desculpa também para gestor também, né? Mas tomar atitudes erradas. Mas nós também tivemos. Onde é que nós tivemos hospitais inundados? O HPS de Canoas. O HPS de Canoas foi embora. Né? E o Mãe de Deus aqui em Porto Alegre. Mas para não perder o foco, o que tu nota por essa experiência que tu tem de 30 anos? Qual é a transição epidemiológica, a mudança, exatamente a transição epidemiológica nesse período? Assim, o que te chama a atenção? Como é que era e como é que é? Pois é, eu acho que o que existe, uma coisa que impacta muito é a internet e a facilidade de informações que os pacientes têm. Então, os pacientes hoje chegam com demandas diferentes e chegam muitas vezes já conhecendo os problemas, né? Conhecendo os seus direitos, né? Então cobrando mais, né? Eu acho que isso é uma coisa positiva, de certo modo, né? Então mudou esse perfil do atendimento. As preocupações, eu acho que a partir da estratégia de saúde da família, que foi implementada, vamos lá, a questão já de 30, bem dizer, quase 40 anos, né? Mas ela organizou a atenção primária, né? No método de atendimento, né, que é a estratégia de saúde da família, né, e ela também organizou como acessar as redes de apoio e as especialidades, né, a atenção secundária. Então, a gente tem hoje uma rede organizada. Ela é insuficiente, mas ela é uma rede organizada, né? Sim, mas eu digo assim, eu vou te dar um exemplo. Eu sou formado há 42 anos, então eu sou do tempo que era catarreira no inverno e caganeira no verão. Aí tiveram a grande competência, que eu acho que a maior invenção, uma das maiores invenções da medicina, foi o soro de reidratação oral, sim, te lembra? Sim. Uhum. Né? Aquilo mudou tudo. Hoje o paciente quer longevidade. Exatamente. Outra coisa. O paciente sabe, né? Sabe das doenças, que as doenças existem, sabe as comorbidades, sabe os tumores, né? Se preocupa com isso e ele busca prevenção. Eu tenho, no meu dia a dia, eu vejo muito disso aí. Então isso mudou. Antes o paciente ia doente. Hoje ele vai muitas vezes sadio, ou entre aspas, sadio, né? Buscando exames de revisão, né? Promoção de saúde, busca isso. Eu acho que existe essa... Ele vive mais, mas tem um problema. Em 2050, nós vamos, não sei se eu e tu vamos estar aqui, em 2050. Talvez tu estejas, provavelmente que eu não. Estaremos. Um estado de idosos. Tá, então nós vamos ter que nos preparar... Claro. A demanda, né, por estrutura de saúde vai ser muito maior, e isso realmente me preocupa.
é preciso que o Estado esteja preparado, só que a gente está vendo um movimento atual assim, né, de precarização. Especificamente agora, né, a gente tem a hipótese aí, né, que são os problemas de repasse do Estado para os municípios, né, aos hospitais, e aí acaba que os municípios precisam transferir recurso que seria para exames, para atenção primária, e vão para os hospitais, porque os hospitais né, atendem pacientes em risco de vida, né, e acaba tirando recurso de outras estruturas importantes e de apoio, né, para tu receber idosos, né, que vão precisar, vão ter uma demanda... Não, tem um fato. O ano passado eu estava lendo uma estatística que quando eu li, assim, a primeira vez me surpreendeu. Os idosos aumentaram no Rio Grande do Sul. Eu digo, como que aumentaram? Eles não morreram. Então eles aumentaram. Tá, mas quem é que morre? Quem está morrendo são os jovens. Por acidente de trânsito, homicídio, cada final de semana é uma mortandade, e suicídio. A segunda maior causa de morte entre os jovens e adultos jovens até os 29 anos é suicídio. E a questão do suicídio, tu tem detectado alguma coisa assim? Isso é um trabalho que a gente faz no dia a dia. Né? Então eu acho que a detecção precoce, né, principalmente da depressão, né? O paciente, entre aspas, quem se mata é o deprimido, vamos pensar assim, né? Não é o louco, não é o esquizofrênico, né? O deprimido é o maior risco, né, de suicídio, pelo menos na minha noção, né? Pois é, mas então eu vou te dizer, na minha dissertação de mestrado, o deprimido puro raramente se mata, porque ele é deprimido, ele quer continuar deprimido, ele gosta de ser deprimido, ele alimenta a depressão. Ele se mata quando associa a maioria dos suicídios à associação com droga. Sim. Porque aí aumenta a impulsividade, a agressividade. Mas se não tiver tem que ter associação... gatilho, tem que ter... Exato. Não há dúvida, não. Mas se a gente consegue rastrear bem, né, a depressão, conhecer a vida do paciente, detectar pequenas alterações... A própria drogadição. Exato. Porque, na verdade, o que é a drogadição? Ele procura nas drogas um autotratamento. Porque as drogas, a ideia que tem que elas vão fazer bem para ele. Até o próprio álcool. Né? Sim. Hoje eu vou tomar um trago e tal. Vai esquecer os problemas. Ou vou adoecer e não vou poder ir trabalhar. Exatamente. Isso aí chega lá na segunda-feira que é atestado, aquela história toda. Mas como é que vocês, lá na ponta, porque vocês são a ponta, a porta de entrada, consegue vincular esse paciente, porque os que mais precisam são os que menos procuram. Né? A gente tem uma procura, né, de pacientes, né, que são drogaditos, né, que são deprimidos. Né? A gente tem a questão da busca ativa e da comunicação que é feita pelos agentes. Né? A gente conhece o ambiente muitas vezes pelos agentes de saúde, que são moradores da área também. Né? Então a gente consegue rastrear. Né? Depois criar um vínculo de confiança, né? Com o paciente, né? Dar uma esperança para ele, mostrar alternativas, né? Ter um diálogo franco, aberto com o paciente, né? Deixar a porta aberta, quer dizer, sempre dizer para esse paciente que ele tem ali um apoio, que ele pode retornar a qualquer momento. Isso vai sobrecarregar a nossa agenda, mas a gente precisa... Esse é um paciente diferente. Eu acho que a coisa mais importante na drogadição é aceitar o fato da recaída, né? Mesmo que tu estejas... Não criticar, não criminalizar, não sei se o termo é isso aí, mas não criticar. Mas nós vamos te receber de qualquer maneira. De qualquer jeito, entendeu? Claro. Se tu estiver embriagado, tu vem... Ele não pode ter vergonha de chegar. O estigma do doente. Exatamente. Eu não vim aqui porque... Às vezes nós temos que quebrar. Não, sabe qual é o problema? O paciente tem vergonha de estar deprimido.
Então o que ele faz? Ele vai... De pedir ajuda. É vergonha Não, de mas pedir ele vai ajuda, usar de que ele droga. está inferiorizado, né? Sim, mas ele vai usar a droga para ficar melhor, para se sentir melhor, para estar encorajado. Porque, por exemplo, assim, como diz a gente, né, pode chorar, vamos chorar junto. Qual é o problema? Claro. Né? Sim. Não julgar, né? Tá, e aqui, como tu falou, no início tu deu uma pincelada, como é que o médico, tu já falou, acho que tu desse uma pincelada, quero que agora tu aprofunde. Como é que o médico lida com os fatores sociais? Do trabalho, do ambiente familiar, da violência, da pobreza. Tá, agora te peguei. As áreas que o médico de família atua, né, elas são diferentes. Né? Então, assim, tu trabalhar num bairro de classe A, B ou C, né, ou uma favela, uma miséria total, entendeu? Abaixo do nível da pobreza, né, na miséria, né? Então isso vai dar gerar uma visão e uma conduta diferente de paciente para paciente, né? A gente precisa conhecer a estrutura do município, a gente precisa conhecer recursos, a gente precisa saber o quanto que esse paciente pode gastar até para se tratar, o que está disponível gratuitamente também, né? Então, isso é importante, a gente precisa estar atento a tudo isso. Não, aí, e né? a gente tem que estar ligado em tudo mesmo. Qual medicamento? E às vezes o paciente não tem o que comer. Claro que hoje tem Bolsa Família, mas demora um pouco, e então nós temos que ter o serviço. A gente convive com essa frustração e com essa preocupação. Às vezes a gente quer. Olha, várias vezes eu fui pego, né, saindo no intervalo do almoço para comprar remédio para paciente. Isso, quer dizer... Porque aquilo me toca tão fundo e eu percebo que chegou num limite. Aquele paciente não tem mais o que fazer. Não, o pessoal me ligou... E precisa ser rápido. Alexandre, me ligaram assim, olha, aqui no CAPS não tem mais os medicamentos básicos. Claro. Clorpromazina, levomepromazina... Eu te liguei esses tempos. Foi tu. Fui eu que te liguei. Foi tu que ligou, te Para dizer que está em falta a clorpromazina. Olha, o laboratório não está produzindo. Sim, porque são medicamentos baratos. Então o que eles querem? Alguma coisa no fornecimento. Eles querem que tu compre esses antipsicóticos de última geração, diga-se de passagem, que maravilhosos, né? Então tu toma uma injeção, né? Te lembra que o haloperidol tinha de 15 em 15 dias, o aldodecanoato de 15 em 15 dias. Hoje tem medicamentos que duram 3 meses, Alexandre. Quer dizer, isso é um luxo. Prova tal que a esquizofrenia, por isso que aquela hora eu falei na transição epidemiológica, que na minha época, chegava no hospital psiquiatra, que tinha esquizofrenia. Hoje é 1%, reduziu. E graças ao Aldol, porque o Janssen, esse dono do laboratório, ele ficou milionário graças ao Aldol, porque ele que criou o Aldol. Olha aí. Entendeu? E naquela época foi uma revolução, né? Então, eu te perguntaria já que, lamentavelmente, nós somos obrigados a ser escravos do tempo. Qual é a função central da medicina de família na coordenação do cuidado? Em primeiro lugar, a medicina de família ela é a primeira porta, né? A porta de entrada, né? E por ela ter esse acompanhamento e a gente ter o conhecimento do território, das pessoas, da família, dos recursos comunitários, muitas vezes, a gente precisa fazer uma escolha e traçar o plano terapêutico, né? Inicial, pelo menos. Vocês é que tem que coordenar, né? Principalmente um paciente na área da saúde mental. Isso. O paciente sai e retorna, a gente precisa dar um referência contra a referência. Contra a referência. Essa é uma discussão grande que os médicos da atenção primária fazem, essa crítica aos especialistas que muito pouco voltam cartinhas, né, documentos de contra-referência. Então a gente manda a referência, é exigido uma referência completa, mas ela não volta preenchida, né? Isso é uma pena. Volta só a receita, muitas vezes, né? O plano terapêutico não fica registrado. Mas a
gente precisa coordenar isso aí, saber o que é melhor fazer num primeiro momento, se é encaminhar para qual especialista é a prioridade naquele momento. Como vincular esse paciente. Claro, com certeza. Então se faz esse acompanhamento, né? Esse controle, o auxílio, a cobrança dos retornos também, isso é feito, a gente faz buscativa de consultas de pacientes faltantes, a unidade faz isso também na comunidade que a gente atende, né? Então, se a gente vem lá um aviso de que o paciente tem uma consulta, ele não buscou o canhoto da consulta, a gente precisa ir atrás, precisa acionar os agentes e buscar esses pacientes. Então, se faz dessa forma aí, né? E se tenta fazer a coisa o melhor possível com os recursos que se tem e o tempo que a gente tem, né? Que é limitado, infelizmente. E, infelizmente, tu falou tudo. O tempo é limitado, né? Então eu vou te deixar agora aqui para te dar as palavras finais. O que tu achou da tua presença aqui? O que tu achou do programa? Qual a tua opinião? Eu achei muito bom, né? Fico lisonjeado com o convite, fico honrado de ter vindo aqui, né? Poder dar a minha experiência, né? Para ajudar os médicos no seu dia a dia, orientar algumas pessoas que não são médicos e que assistem o programa também, né? Falar um pouquinho também do papel do sindicato, né? O sindicato, eu tenho a honra, né, de ter sido convidado já 2 vezes pelo Dr. Marcelo para participar do sindicato, uma pessoa que, nossa, o Dr. Marcelo, eu costumo dizer para meus amigos que o Dr. Marcelo é meu ídolo, né? Então é uma honra estar aqui, né? Poder trabalhar o máximo possível, né? Buscando melhoria para os médicos, como o próprio Dr. Marcelo fala, que defender o médico é defender a saúde, né? Então a gente busca, na verdade, os benefícios para a população, não há dúvida, né? Na atenção primária a gente está sempre no limite, né? Entre a carência, entre o limite da doença. Então é um estresse do dia a dia, ele faz parte do médico de família, né? A gente lida com as limitações, né? Com a pouco investimento, com a pouca valorização, principalmente do médico de família com residência. Hoje em dia o sindicato busca a valorização desse profissional, né? Ele precisa ser diferenciado, né? Precisa ter o reconhecimento, né? Da sua importância e o reconhecimento financeiro também para isso aí, né? Então, buscamos isso aí no nosso dia a dia e é com muita honra que eu faço parte dessa equipe aqui. Isso, e eu queria dizer a mesma coisa, né? Que eu tenho a honra de ser teu colega como diretor do Sindicato Médico e foi muito prazeroso ficar esse tempo aqui. E como o Marcelo Matias, acima de tudo, ele é um professor. Claro. E ele tem orgulho disso. Então a nossa ideia é que esses programas dos núcleos de especialidade sejam de orientação, claro, para orientar as pessoas, né, onde procurar ajuda, como ter essa ajuda. Então, para nós, do Núcleo de Psiquiatria, e da diretoria do Sindicato Médico do Rio Grande do Sul, foi uma honra contar contigo aqui no dia de hoje. E aos nossos ouvintes e telespectadores, mande a sua opinião, perguntas, dúvidas, que nós vamos encaminhar ao Dr. Alexandre Silveira e até, se for o caso, reconvidá-lo para ele vir aqui responder a todos nós. É isso aí. Corações e mentes sempre junto conosco.